Certo professor quis dar a seus alunos um exemplo sobre o que é possível e o que é impossível em nossa vida. Mostrando um pedaço de giz em sua mão, ele disse que se soltasse aquele pedaço de giz, por causa da gravidade, nem Deus impediria que caísse no chão. Eu imagino como seria se aquele professor viajasse no tempo e estivesse com os discípulos de Jesus quando eles atravessavam o Mar da Galileia. A cena está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, logo depois que uma multidão foi alimentada com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Enquanto despedia o povo, Jesus mandou que os discípulos fossem sozinhos de barco para o outro lado, e eles obedeceram. Quando já era madrugada, eles tinham navegado muito pouco, o vento era contrário e as ondas batiam contra o barco. De repente, eles veem Jesus andando por cima das águas. Se estivesse ali, aquele professor certamente se lembraria do seu infeliz exemplo e, assim como os discípulos e também como muitos cristãos hoje, ficaria com medo e em choque, vendo na prática que o impossível para os homens não é impossível para Deus. A cena prossegue. Jesus fala com eles: "Não fiquem com medo, sou eu." E Pedro responde: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá encontrar o Senhor andando sobre as águas também." Jesus disse: "Vem." E podemos imaginar a expressão de incredulidade no rosto de cada discípulo. Nosso professor poderia ver Pedro saltando do barco para as águas escuras, olhando para Jesus e experimentando o impossível. Ele começa a andar sobre as águas. Se você conhece a cena, sabe que logo depois Pedro fica com medo e começa a afundar. Mas Jesus está ali, estende a mão e os dois chegam até o barco diante dos olhos assustados daqueles que acabaram de ver o impossível acontecer. Na vida cristã, não devemos tentar determinar o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Ele é infinitamente superior aos limites que nós conhecemos e se desejamos ultrapassar esses limites, precisamos prestar atenção no que Ele faz, em como Ele faz e estar dispostos a ir onde Ele nos mostra que é possível ir. Jesus mostrou a todos os discípulos até onde era possível ir, mas para 11 deles o limite era o barco, o vento contrário, as ondas batendo de um lado para o outro. Para Pedro, o limite era Jesus. Ele desejou ser como Jesus, fazer o que Jesus estava fazendo, e quando Jesus autorizou, ele teve coragem de saltar do barco para experimentar diante de todos o impossível de Deus. Pense nisso. O impossível só acontece em nossas vidas quando olhamos para Jesus e desejamos ser como Ele é e fazer aquilo que Ele faz, obedecendo a tudo que Ele nos diz. Provavelmente nossa fé não será suficiente em todas as situações, mas Jesus vai estar lá. A sua graça e misericórdia nos ajudarão e nos manterão seguros quando tivermos coragem de ir além do normal para ser como Ele é e fazer as coisas como Ele faz. Se você apenas faz parte da multidão que se encontrou com Cristo, recebeu alimento e foi embora, Jesus te convida a ir muito além disso. Entre no barco com os discípulos e comprove
que o impossível com Cristo é apenas aquilo que Ele ainda não permitiu acontecer. Tudo depende apenas do quanto você deseja ser como Jesus é e fazer o que Jesus faz. Programa Conexão Resgate, Evangelho para você entrar no barco com Jesus e viver o impossível de Deus.